boa noite para quem está chegando, para quem vai chegar. Marisa Monte para nós, para começarmos a falar que existe vida depois de um divórcio. Sheila, que isso? A gente vai... Tô chamando o pessoal aqui. A gente vai falar de divórcio na semana que nós falamos de namoro? Ué, será que a gente não pode namorar depois? Né? Estarei aqui, Rosilene, advogada, Rosilene. Te chamei, Rosilene. Deixa eu chamar aqui. Olá, Gorete, tudo bem? Deixa eu ver como coloco a advogada Rosilene aqui. Quero que você seja feliz. Peraí, Rosilene. Acho que você tem que clicar aí na câmerazinha, né? Fazer o pedido. Tem que ter um pedido aqui para participar. E aí, vocês gostam de Marisa Monte? Essa música tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Vou falar de divórcio, se existe vida depois do divórcio. Aí, agora sim. Já aceitei. Estão bem depois. Bem. Chegou na hora, a música acabou agora. Que delícia essa música, eu estava aqui ouvindo. Que delícia! Marisa Monte. Estava aqui hoje que eu não conseguia achar o númerozinho aqui, a câmerazinha. Estava ouvindo a música. Como vai, querida? Tudo bem com você? Como vai, pessoal? Bem. Como você está? Estou bem, graças a Deus. E muito Está feliz, linda. né? Hoje é o último dia, última live nossa sobre... Vamos fechar com chave de ouro, né? Essa questão do divórcio, algo que oprime muitas pessoas, né? Na verdade, oprime qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Sim. É um sentimento que oprime qualquer pessoa, essa situação do divórcio. A gente conhece, né? A gente sabe, trabalha com muitas pessoas que vêm até nós para oficializar o divórcio. E a gente sabe que é uma situação que oprime mesmo, que traz assim, sentimentos à tona. E às vezes, Sheila, a pessoa não vê luz ao fim do túnel, né? E é isso que nós vamos estar conversando, você em especial trazendo assim, luz ao fim do túnel para essas pessoas, né? Ai, gente, desculpa, eu acabei não me apresentando, né, Sheila? Isso. Eu Sim. falo demais, gente. Para as pessoas. Quem é você, Rosilene? Gente, olha só. Eu me chamo Rosilene Ribas, sou advogada da área de família, né? Trabalho, né, com casais em especiais, com famílias, assim, em todos os casos de família. E estou aqui, né? Com a minha amiga Sheila hoje, para a gente fechar essa série de lives relacionadas ao divórcio, porque nós entendemos nas nossas conversas, né, Sheila, o quão é importante trazer consciência para esse povo que acha que a vida acabou após um divórcio, né? Que para muitos é muito pesado, né? É muito pesado isso. Muitas pessoas param exatamente aí, né? Param a vida exatamente aí e não vê luz ao fim do túnel, não vê uma outra vida, não vê um outro caminho, a não ser aquele que já vivia e já não tem mais, né? Já não tem mais aquele que já vivia. E agora? Como sair
dessa, né, dessa escuridão, como sair desse, né, de uma forma de um labirinto que anda e fica no mesmo lugar, né, Sheilinha? Vamos conversar Sim, sobre isso. que legal, que legal. Que honra estar aqui novamente com você. Eu também vou me apresentar. Pode ser que tenham pessoas que não me conheçam, que ouçam, vejam, né, essa live depois. Eu sou Sheila Querido, sou psicóloga há 28 anos. Também já ofereci terapia para alguns casais nessa jornada aí. A minha função não era essa, né, mas sempre aparece algumas oportunidades nesse sentido, mas com constelação familiar, que eu sou consteladora também há 11 anos, já tive mais clientes, né, trazendo questões conjugais. Este mês de junho, que é mês dos namorados, que aflora mais, né? Essa questão da afetividade, da relação conjugal. Já facilitei esse mês algumas constelações para casais. E é tão gostoso, Rosilene, poder ver que quando as pessoas começam a trazer a consciência o porquê das desavenças, das diferenças, quando eles estão, né, dentro de uma relação, não dá para ver, né? E quando vem para uma constelação, eles começam a ver o que é que suga energia, porque às vezes não é o outro, às vezes são outras questões que cada um traz para dentro da relação que enfraquece a relação. Né? E quando se traz a consciência disso, eles podem se olhar e falar: nossa, agora eu entendo você, agora eu entendo. E a outra parte pode falar: agora eu vejo o que nos atrapalha. E vendo, a gente pode se unir para poder olhar para isso, né, com mais amorosidade, sem prejudicar a nossa relação. E isso é muito lindo de ver. Não significa que as pessoas, todas as pessoas que vão constelar, vão continuar juntas, né? Às vezes, realmente, cessou, né? Nem todas as pessoas estão juntas para ficar a vida inteira, né? Adriana, Chilene, que delícia, olha só, psicólogo Ferraz. Não estão juntos para ficar a vida inteira. Às vezes é um processo, é um período, né? É uma função que tem na vida um do outro. Ô, E quando Sheila, consegue deixa eu falar se uma coisa. desligar amorosamente, fica mais fácil. Puxando essa conversa sua aí, um dia, lembra que eu falei com você? Já faz um tempinho já. Falei, Sheila, eu vou falar de mim, mas isso é uma coisa que acontece com muitas pessoas. Gente, eu sou advogada de família, né? E um dia me perguntaram assim, e aquilo me chamou muita atenção. Mas você é advogada de família, você é cristã, na verdade eu sou cristã, né? Você é cristã e você faz divórcio, né? Eu falei, ué, como assim? Né? E aquilo eu comecei a pensar naquilo. Comecei a pensar naquilo. Eu falei, pô, eu sou mesmo, né? Eu tenho as minhas crenças, como qualquer pessoa tem as suas crenças. Porém, aí até eu conversando com a Sheila, eu falei, Sheila, eu sinto uma dor muito grande quando eu vou fazer um divórcio, quando eu vou finalizar, quando eu vou auxiliar algum casal. Né? Eu sinto uma dor, eu percebo que isso vem das minhas crenças, né? Mas aí a Sheila falou para mim assim, gente, eu achei, aquilo foi assim, ó, divisor de águas, tá, Sheila? Foi trazer mesmo a consciência. Você nem lembra, eu acho, o que você falou, não nem lembro, porque já faz um tempo. Aí você falou, ô Rosilene, presta atenção, presta atenção. Tem pessoas que precisam ir para serem felizes. Tem pessoas que têm que ficar juntas. Mas tem pessoas que precisam ir para ser felizes. Aquilo ficou assim, eu nem respondi na hora, porque eu falei, essa Sheila, viu? Aí eu fiquei pensando naquilo. Falei, pô, não é verdade, gente? Né? Quantas situações a gente vê de violência doméstica, né, Sheila? Nossa, Quantas situações que a gente vê que a pessoa sofre diariamente naquele relacionamento, que a gente vê que não há luz para aquele relacionamento, para aquelas duas pessoas juntas. De sim. repente, aquelas pessoas separadas vão ser felizes em outros momentos, com outras pessoas, né? Encontrar o seu caminho, um outro caminho. Eu comecei a refletir nesse sentido e, para mim, começou a ficar mais leve quando eu ia auxiliar os meus clientes no divórcio. Porque que acontece? Eu saí da dor dele, você entende?
Eu sim, saí da dor dele e me coloquei no meu lugar de advogada, de auxiliá-los, sabe? Eu consegui separar a minha dor da dor dele, né? O meu trabalho da dor dele, sabe? Isso fluiu. Eu percebo que facilitou mais o meu trabalho, porque eu acredito que isso parece que pesava muito ali, pesava muito em mim, sabe? Eu sentia no corpo, eu sentia isso no corpo, as sensações, coisas complicadas, de repente o que ele sentia eu acabava sentindo, porque eu tomava para mim como dor, eu tomava para mim essa dor deles. Não é que eu não sinto a dor deles, não é que eu não percebo eles, não é que eu não vejo eles hoje. Eu vejo eles. Eu vejo a dor, acho sim. que até com um olhar é, mais amplo ainda. Porque quando eu saio, quando eu me coloco na minha condição de advogado, eu consigo visualizar um conjunto ali, né? Um todo desse casal, né? E esse olhar sistêmico também, a gente não vê só ali, né? Ah, eu quero só me separar. A gente vê um todo, Sim. ele, ela, como é a família de cada um, e traz ali um divórcio mais suave, mais leve, uma situação de divórcio mais suave, mais leve. E você não lembra disso, né? Mas você falou isso para mim, Eu você me lembrei, ajudou muito nesse sentido, viu? eu lembrei que você, que nós tivemos essa conversa. É interessante, né? Você foi falando, eu fui lembrando, né, de algumas questões, por que as pessoas se unem, né? Antes eu quero falar boa noite para a Edna, para o Cícero que está entrando, para a Alba que passou, a Cássia, advogada, olha lá que Oi, legal. Cássia. Muitas vezes a gente se une a alguém por uma lealdade familiar e às vezes, muitas vezes invisível, né? Por exemplo, já tive clientes que elas falam, elas vêm se queixando que a relação é tóxica, né? Que ela se sente submissa a cliente, ou o cliente vem se queixando de algo, né, que ele não é considerado dentro da relação, ele percebe que ele não está lá presente dentro da relação. E quando a gente vai olhar para essa lealdade, a mãe foi submissa e teve uma relação tóxica, e às vezes até de violência física. A avó teve, a bisavó teve. Então é como se fosse um acontecimento difícil de se soltar daquilo, difícil de desmembrar da relação. E é tão impregnado dentro mesmo da nossa célula, da nossa epigenética, que quando a gente vai ao encontro de alguém, a gente vai na mesma ressonância conhecida do meu sistema. Eu não consigo fazer muito diferente. Parece que eu estou fazendo diferente, mas aí passa um tempo na relação, aquela relação está muito parecida com a relação da mãe, da avó, da bisavó, né? Então, se a pessoa tem um despertar de consciência que ela está em uma lealdade familiar fortíssima e que se ela respeitar tudo que aconteceu com os antepassados, com as antepassadas dela, e ela começar a perceber que ela é merecedora de uma relação tranquila, respeitosa, e ela vai perceber que aquela pessoa está fazendo sentido ainda para a lealdade, mas não para ela. E ela começa a ter um amor próprio maior, essa ressonância com aquilo que faz ela sofrer não entra mais em ressonância com ela. E ela precisa desvincular isso na vida real, ela precisa sair dessa ressonância de sofrimento, trazer mais amor próprio, abrir mão dessa relação, que é mais uma relação para um casamento com o sistema familiar do que para com ela, para que ela possa se abrir para uma nova relação, onde a ressonância vem em ressonância com essa força, com essa amorosidade, com esse respeito que ela tem. E aí é necessário desvincular. De que forma vai desvincular? Indo para um divórcio. Né? E se ela amplia esse amor próprio dela, ela entra em ressonância com quem também tem amor próprio. E não faz sentido mais ficar com aquela pessoa que está em ressonância com o sofrimento. Entendi. E Não é? dessa maneira, ela pode até agradecer esta pessoa que ela esteve em ressonância, que seja ressonância de traição, de relacionamento tóxico, de relacionamento violento,
né, de relacionamento de descasos, né, que não faz mais sentido, não tem como ficar casado, né? Eu agradeço você de eu ter até honrado os meus antepassados, mas eu não tenho mais a necessidade de ficar com você. Eu aprendi muito. Se eu não tivesse com você, talvez eu não conseguiria entrar em ressonância com o meu amor próprio. Muito obrigada. Né? Se essa pessoa também conseguir ter essa maturidade de ouvir na mesma frequência, ele também pode mudar e encontrar outra pessoa na frequência dele também, né? Então, o divórcio, às vezes o divórcio já aconteceu, vamos pensar assim, energeticamente, né? Já não tem mais aquela sintonia de ficar juntos. E aí o divórcio é uma conclusão mesmo, né? Há um preto no branco ali, né? Para poder seguir de uma forma mais livre, né? O que você acha disso? Não, mas exatamente. O que acontece? É isso que eu penso, né? Hoje, é aquilo, né? A gente tem, é uma evolução mesmo, né? A gente está aprendendo a cada dia. É isso que você falou. Eu penso assim, é questão de consciência, né? A partir do momento que você tem consciência, né? Ao invés de eu ficar sofrendo com aquilo, não, primeiro porque a aceitação ao divórcio, principalmente para nós que somos cristãos, tá? Eu estou falando, Sheila, para nós que somos cristãos, até é importante a gente falar isso, porque é um peso muito grande, porque a primeira coisa é a falta de aceitação, porque eu sou cristã, porque eu tenho uma crença que eu casei e até que a morte me separe, tá? Essa é a minha crença de cristã, tá? É importante a gente colocar isso, e a crença de todos os cristãos, tá? Só que quando acontece de vir um divórcio aí, o sofrimento é assim muito maior, tá? É muito maior. Mas quando vem essa questão de da gente ter essa consciência, quando alguém chega e fala pra gente assim, olha, presta atenção, né? Olha a sua vida, né? Olha a sua vida ao redor. É isso que, né, que o Criador quer para você, né? É isso que o Criador, né, que a gente tem essa crença nele, porque a gente tem a crença nele em primeiro lugar. Quer para você, veja bem, né? Veja bem, é isso, trazer essa consciência, porque dentro da nossa crença também, porque aí é tudo junto, né? Não é, né? Então as pessoas precisam entender que quando chega esse divórcio, chegou o divórcio, é o divórcio, a pessoa já viu que é aquele sofrimento, aquela, né? Quando os casais vão até o meu escritório, normalmente não vai os casais juntos, porque já não dá mais, eles vão separados, né? Quando eu tento sempre um consensual, sabe, Sheila? Sempre. Mesmo ela falar, ele não quer diálogo, ela não quer diálogo, mas vamos tentar conversar, eu converso. Me passo o contato, se a pessoa se abre, a pessoa vem até o escritório, a gente conversa. É um trabalho, assim, bem árduo, porque é umas 3, 4 vezes, 5 vezes que eles vêm para a gente finalizar, até chegar num consensual, sem precisar ir para o litigioso. Inclusive, nós estamos terminando, eu acho que essa semana eu encerro um divórcio consensual, porque eles não querem ir para o litigioso, mas têm dificuldade para conversar, que é o normal de um divórcio, né? Então, eu acho que essa semana a gente já finaliza e entra com divórcio consensual, não vai para o litigioso, graças a Deus. Mas, assim, é entender que é possível ter uma vida após tudo isso, né? Como uma vez a gente conversando também, Sheila, né? Não começo do zero, eu vou começar a minha vida do zero. Não, muitos clientes falam isso para mim, sabe? Os clientes de divórcio. Eu vou tocar minha vida, vou começar do zero. Mas não é do zero que se começa, né, Sheila? Não é do zero. Explica isso pra gente. O que você entende enquanto psicóloga, enquanto consteladora relacionada a isso, quando os clientes falam isso? Eu vou recomeçar. Na verdade, a ideia é recomeçar mesmo, né? É muito difícil. Ou Sheila, além disso, depois vai pensando outra coisa. É
é ideal que a pessoa se relacione logo em seguida? O que é interessante essa pessoa fazer depois do divórcio para ter um relacionamento, um novo relacionamento mais tranquilo, né? Conforme ela deseja para a vida dela. Anota aí, que senão eu esqueço depois. Vai lá. Anotei aqui. Tá, legal. Acho que as duas coisas que você pediu para eu falar estão ligadas, né? O divórcio, ele traz um luto, né? Como é uma mudança brusca, e é uma mudança muitas vezes indesejável, né? Indesejada, porque a gente não casa para querer separar, a gente casa para ser feliz, né? E primeiro que a gente não tem noção, acho que nós já falamos de outra live, às vezes a gente casa por um outro motivo, né? Eu quero casar para ter filhos, então não é eu quero casar com uma pessoa para ter uma vida conjugal, eu quero casar para ter filhos, eu quero casar para ter estabilidade, eu quero casar para ter um status social de casado. E tudo isso já mina uma relação. Então, assim, às vezes o divórcio começou antes do casamento, começou no desejo de. Né? Nós precisamos aprender, eu falo nós porque eu também, precisamos aprender a escolher pessoas para que se complete, sem querer exigir dela coisas que não tá nesse escopo. Eu me atraio pela pessoa pelo que ela é, e não porque ela tem ou pelo que ela pode fazer para mim. E isso vem depois num conjugado, mas não pode ser a principal questão. E mesmo quem casou, né, olhando, desejando, né, a pessoa como ela é, sem querer mudar nada, que eu acho muito difícil. Eu falo nos cursos de extensão, de pós-graduação, né, que Beth Helling pede para a gente ter a tolerância dentro de uma relação de abaixar a nossa expectativa para 40% daquilo que a gente idealiza de alguém. E as pessoas falam assim, mas 40% é muito pouco. Aí eu pergunto, e se a pessoa falar que espera de você 40%? Ela fala, tá bom. Não parece, né, que para si, né, pensar para o outro é mais difícil, mas para si é bom. E também as responsabilidades 50%, né? Eu preciso ter 50% na responsabilidade de tudo que aconteceu dentro de uma relação. Eu não posso colocar a culpa total no outro e sair como inocente. Isso é uma relação, isso é um desequilíbrio que também colabora para uma separação. Mas quando, desculpa, gente, eu fiquei muito resfriada esses dias, eu tô com o nariz machucado, eu tô com o lábio machucado, com a voz fanha, né? Mas quando se separa, né, se eu coloco a minha responsabilidade 50%, eu posso aliviar. Ah, Sheila, mas mesmo uma traição, 50%, ele que me traiu, ela que me traiu, e eu ainda tenho que ficar com 50%. Eu vejo nas constelações quantas pessoas estavam ausentes da relação, inconscientemente preocupadas, ou com a mãe e o pai, querendo cuidar dos irmãos, ainda na outra relação anterior, mesmo que foi um namoro ou não, sabe? A nossa essência. Eu posso estar ali, linda, maravilhosa, fazendo tudo dentro da casa, né? Sendo a melhor esposa, mas a minha alma não está ali, né? Então, isso pode trazer uma ausência, e o outro sente a minha ausência. E isso, não estou dizendo que a hipótese de toda traição é isso, né? Existem N hipóteses, mas pode ser que alguém esteve ausente na relação e abriu brecha para isso. Né? E existem, nossa, N casos, de várias formas, que existia uma ausência de uma das partes. Né? E por isso a relação foi minguando. Ou até das duas partes também. Já vi relacionamentos onde, ao invés de eles olharem para eles olhavam para outros lugares. E aí não tem relação que aguente. E quando encerra, quando fala mesmo, né? É como se fosse uma notícia de alguém que está doente, né? Vamos precisar separar. Causa um luto simbólico. E esse luto simbólico, ele tem um tempo, né? Alguns anos nós
falávamos como a Elizabeth Kubler-Ross, que é uma psiquiatra que descobriu o luto na década de 80, quando ela começou a atender pessoas que descobriam que estavam com AIDS ou com uma doença incurável, né? A gente passa por várias fases, a gente passa pela fase da negação, não, tá tudo bem, vai ficar melhor agora, não, vamos ver como fica, pode passar pela fase da barganha, não, agora eu vou me arrumar, agora estarei presente aqui, agora eu vou fazer terapia, alguma coisa, né? Mas às vezes quando realmente findou, né, para uma das partes ou para as duas partes, as pessoas podem ficar até deprimidas, né? Não é um ato fácil, não é uma coisa feliz, não e para muitas pessoas, muitas famílias, culturalmente, isso é vergonhoso. Não manteve uma relação? Como assim? Agora que vocês tiveram um filho? Então, isso e pode trazer muita culpa e uma vontade de culpar alguém. Né? E esse processo, ele fica nesse período de resolução do divórcio, durante o divórcio e muitas vezes depois. Se a relação já, entre aspas, morreu já há alguns anos, então assim que termina o divórcio, a pessoa já cumpriu todo o processo de luto, vamos dizer assim. Então não tem mais aquela dor, ela já sofreu. É como quando a gente acompanha muito tempo alguém que está doente e ela morre. Né? Parece que traz até um alívio a morte, porque foi tanto sofrimento, e ela não vai precisar, depois que morreu, ainda continuar vivenciando o luto. Então, e quando a gente está de luto, a gente precisa se cuidar. Quando a gente está triste, a gente precisa se fechar um pouco. A tristeza existe, né, para poder preservar a gente de estar aberto para o universo e sentir mais dores ou estar vulnerável. Né? A tristeza, a gente não quer sentir, mas ela tem essa função na nossa vida. Né? Então, se a gente puder se resguardar, puder fazer coisas que nos aconchegue, né? E é um período, um processo também de desalento, é como se a gente estivesse sendo, está me fugindo a palavra, mas é como se a gente estivesse sendo desacalentado mesmo. E aí é um momento, e às vezes o mundo inteiro não entende, né? Os familiares não entendem, as pessoas não entendem, os filhos não entendem, né? Mas é um momento da gente poder nos acolher e poder ver como que eu vivo esse novo processo agora. Realmente é algo novo, realmente é muito estranho. Eu lembro de algumas amigas falando assim, agora eu vou ter que reaprender a paquerar. Não estava isso mais na minha lista. E sair para barzinho, como que é paquerar hoje? Eu não queria mais vivenciar isso, eu não queria mais, eu queria estar casada, muito bem casada. Então pode trazer raiva, pode trazer desespero, pode trazer vergonha. Né? Então, cuidar desse processo em si pode ser um ato de amor próprio. Né? Nós precisamos sair de uma relação, muitas vezes desgastado, muitas vezes triste, muitas vezes com vários sentimentos desagradáveis, mas é um momento da gente se acolher, né? Procurar uma terapia, procurar uma amiga que não julgue nem critique, né? Que você possa ser verdadeira. Tem pessoas que precisam falar muito sobre isso, que é um luto. Quando a gente já foi em um velório, quando a gente chega perto da pessoa mais próxima de quem morreu, ela conta a história tudo de novo. Né, ela conta detalhes de como foi, quanto tempo foi, né, todos os detalhes. Aquela é uma necessidade de dizer para si mesma, aconteceu, é verdade, é real. E depois de um divórcio, às vezes a pessoa tem essa necessidade de falar, de processar. Né? Ela está numa conduta ali, num comportamento de luto. Então, às vezes, ela precisa ser ouvida. E quando ela fala para as pessoas, ela se ouve. Cada vez que ela se ouve e fala, ela consegue processar uma parte daquilo. Se ela não fala, se ela se cala, ou se ela disfarça, fala, não, agora eu vou para a balada, não, agora eu vou me divertir, agora eu vou fazer um monte de coisa. Ela tampona essa necessidade de processar aquilo que aconteceu. Ou se ela tem um namoro muito rápido, né?
Cada um tem a sua parte. Aquele que já estava num processo de luta muito tempo antes de concluir o divórcio, ela pode arrumar alguém muito rápido, porque ela já concluiu, ela já processou, ela já fez tudo isso. Agora, aquela que está no meio do processo, né, ela precisa fazer esse processo. Eu fiz um vídeo esses dias falando, ela precisa cuidar do jardim dela, né, para ela poder atrair borboletas coloridas para as flores e para o jardim dela. Né? Porque senão ela vai atrair, se ela não processa que ela estava em lealdade familiar, que ela estava com autoestima baixa, que ela, né, estava ausente da relação, o que tirava ela daquela relação ou não, por que ela estava com alguém ausente, porque ela era muito protetora, ela queria cuidar do outro como se fosse mãe ou como se fosse pai, que não é o lugar de quem está numa relação afetiva. Né? Então ela precisa processar tudo isso, cuidar dela, para ela poder se abrir depois para outras pessoas, não é? Sim, sim. Mas acontece, às vezes acontece o inverso, né? Realmente, o que muitas pessoas pensam? E eu já vi muitas amigas, muitas pessoas. A impressão que dá é que elas querem reafirmar para o outro que elas podem arrumar uma outra pessoa melhor que ele ou melhor que ela. Então, já sai daquele relacionamento, não são todas, né? Que eu vejo algumas pessoas fazendo isso. É para mostrar para o outro que é possível ela viver uma nova vida com outra pessoa. De repente, assim, por causa da autoestima dela estar baixa, ela quer mostrar, quer aparecer, quer falar, olha, eu posso. E a gente vê muito isso nas redes sociais, né? A gente vê muito. Aí posta a melhor foto, aí posta com a melhor roupa, com o melhor copo, com o melhor bar, né? Com várias pessoas. Mas assim, é isso que a gente está conversando. Por quê? Porque isso aí só vai, como você falou, vai tampar, né? Vai bloquear ela, de repente, ela ou ele, de se abrir para esse novo que está por chegar, né? De abrir para essa nova realidade. Tem uma diferença aí. Por exemplo, a pessoa pode ir para a balada, pode postar o melhor, mas desde que ela tenha consciência de qual é o estado dela. Sim. Que pode ser uma alternativa para ela se sentir melhor, né? Pode ser. Mas qual é a minha consciência? A minha consciência, eu estou fazendo isso para que eu me divirta, eu estou fazendo isso para que eu me sinta bem, eu estou fazendo isso para eu me sentir melhor. Né? A Rosilene já deve estar voltando. Saiu. Então, eu posso fazer isso para me sentir melhor, eu posso fazer isso para eu ficar bem. Né? Ou isso, eu já estou fora do luto, eu já estou na consciência, eu já estou no processo de aceitação daquilo que aconteceu comigo. Agora, se eu faço isso inconscientemente, eu vou sair, vou provocar, vou mostrar, tá todo mundo pensando que eu estou mal, e isso é inconsciente, e isso pode trazer um prejuízo e um prolongamento desse luto. Né? Porque eu posso me arrepender daquilo que eu estou fazendo e eu não estou fazendo pensando na minha qualidade de vida. Né? Eu posso fazer as mesmas coisas, mas se for de uma forma inconsciente, pode ser prejudicial. Se for de uma forma consciente, eu posso estar cuidando de mim, percebe? Né? Eu posso estar me relacionando com outra pessoa, logo depois que eu me separei, mas de uma forma consciente, dentro desse processo, ou eu posso estar saindo com alguém para poder não pensar nisso, para poder me divertir, para poder, percebe? E essa segunda forma, inconsciente, pode me trazer prejuízos psicológicos, pode me trazer prejuízo na relação. Se eu estou tentando provar para o mundo, para alguém, ou para a pessoa que eu me divorciei, que eu estou ótima e por isso estou fazendo isso ou aquilo, isso pode ser uma mentira para mim. E isso pode ser um prejuízo para mim também. Né? Agora eu preciso cuidar de mim, independente do que as pessoas estão pensando de mim ou não.
né? Exatamente. Eu acho que esse momento pós-divórcio é um momento onde a gente precisa trabalhar muito o amor próprio, porque é uma dor imensa, né? Para a maioria, né, pelo que você vê dos seus clientes e o que eu vejo dos meus, é uma dor, né? Hum. Uma dor muito grande. E hoje, o que eu tenho visto também, que até a gente vai falar desse assunto, a gente começa a ficar mais atenta, né? Tem já até novas leis de pessoas que divorciam e depois voltam a casar com a mesma pessoa, né? É possível, é E aí depois, possível. depois voltam a casar com a mesma pessoa, porque talvez os dois entraram numa ressonância maior, né? Eu já vi uma reportagem que casais depois de 10 anos, 9 anos, 20 anos, elas estão numa vida diferente e reencontram e parece que se dão bem. Então parece que e não dá certo isso se os dois não desenvolverem emocionalmente, né? Não olharem, não assumirem as suas culpas, começar a olhar com amor, porque uma das coisas que acontece depois do divórcio é começar a ter raiva do outro, só falar mal, só falar daquilo que prejudicou, daquilo que deixou de fazer depois, né? Principalmente quando tem guarda, quando tem pensão para oferecer, bens para dividir, né? E isso pode. E as pessoas pensam que falar desse jeito, né, ter raiva do outro, faz um desligamento do outro. Mentira. Todos os sentimentos que eu tenho por alguém me liga a essa pessoa. Seja um sentimento de amor, seja um sentimento de tranquilidade, ou seja um sentimento de raiva e ódio. Sou ligado, estou pensando em você toda hora, Uhum. Não adianta, né? né? E a minha psicóloga, quando eu me separei lá atrás, né, ela falou assim, engraçado, Sheila, você consegue tirar, se você conseguiu tirar ele da sua casa, mas não tira da sua cabeça, né? Então fica ligado mesmo, né? E isso não abre espaço, enquanto a gente está falando do falecido, quando está falando a falecida, não está abrindo espaço para um novo, não está abrindo espaço, porque ele ainda está lá, né? De outro jeito, com outros sentimentos, ele ou ela, né? Está lá do mesmo jeito. E se ele está lá dentro do seu coração, da sua cabeça, quem é que vai? A física explica isso, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Né? E às vezes as pessoas até conseguem uma outra relação, mas levam o outro junto, na mente, no Tá. coração, pode ficar defensivo com o outro, pode começar a comparar, esse é bom e aquele era ruim, ou esse está parecendo igual ao outro. E assim, gente, se a gente está numa ressonância de raiva, de sentimentos desagradáveis com o outro, seria tão bom se a gente conseguisse, né, olhar para o outro e falar, realmente não tem jeito, ele deu o melhor que ele podia, foi assim, éramos imaturos, foi desse jeito a nossa história, e começar até a ver algo que foi produtivo nessa história, valorizar isso genuinamente, né, para depois seguir. Eu costumo brincar com as minhas amigas. Se o seu namorado ainda está falando mal da ex, cuidado. Ainda tem um processo ali que precisa ser reajustado. E se ele olha para uma pessoa que ele viveu algum tempo desta forma, cuidado que amanhã pode ser você. Exatamente. Né? Sheila, então, a pessoa não começa do zero, né? Pelo que eu entendi que você falou. Tem- Então, divorciou, né? É, agora eu vou começar. Porque assim, Sheila, você sabe bem isso, porque você passou por isso, né? Sim, Eu acompanho um cliente nessa situação. Mas a pessoa perde o chão, sabe? Ela perde, sim, aquilo que você falou que as pessoas falam, como que eu vou paquerar? Elas pensam assim, como que vai ser a minha vida? Perdem o chão, perdem noção de como vai ser, não tem noção, porque a vida dela é aquilo. É como se ela não soubesse viver uma outra vida, fazer uma outra coisa, sabe? Ela não, é como se ela não soubesse. E aquilo é muito difícil desvincular isso daí, entendeu? Essa vida antiga para uma vida nova. É muito difícil a pessoa sair depois do divórcio, sabe? Então ela pensa assim, eu preciso começar do zero, né? Mas
não é do zero, né? Eu acredito, como você falou, tudo que se viveu é aprendizado, né? É ter consciência daquilo que você falou dos 50%, é ter consciência das coisas boas que ocorreram também naquele casamento, naquele relacionamento. Por exemplo, eu costumo falar muito com meus clientes relacionado aos filhos, né? Olha que bênção, olha, você tem, né? Quantos filhos vocês têm juntos, né? Não é uma bênção, não é motivo para agradecer o outro por causa disso. Embora vocês tenham as suas diferenças, tenham os problemas entre vocês, mas vocês têm juntos um vínculo que nunca vai se exterminar, que nunca vai acabar, que são esses filhos, né? Costumo muito falar para eles, porque eles pensam que, em especial os homens, tá? Porque eles pensam que acabou o matrimônio como se eles não tivessem, em alguns casos, tá? Não todos, mas a responsabilidade dos filhos é como que se os filhos fossem tirados deles de tal forma que não é mais responsabilidade deles, sabe? E visualizam apenas a pensão alimentícia, que tem que pagar, é lei, tem que pagar. E acaba esquecendo daquele vínculo, de agradecer por aquilo, porque aquilo é maravilhoso, é a continuidade do ser humano, né? O filho, para quem pode ter, é a continuidade do ser humano, é a sua continuidade, né? E muitos pais acabam perdendo o foco após uma separação de um relacionamento, homens em especial, porque pensa que esse filho é como se ele perdesse mesmo, sabe? Eu percebo, parece que ele dá aquela sensação de que perdeu o filho, os filhos também, junto com aquele divórcio, junto com aquela família que tinha, né? Então, eu percebo muito. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Sim. É triste pensar, né? Que uma das partes pode pensar que está perdendo os filhos, né? Primeiro que não tem nada que desvincule esta paternidade, maternidade e os filhos, nada. Eu costumo brincar que nem a morte, né? Eu perdi meu pai cedo e eu percebo que a força dele, do que ele ensinou, do que a gente viveu em poucos anos, isso me fortalece até hoje, né? Estar presente diante dos filhos, a gente sabe que é um ganho imenso, principalmente os pais, né? Hoje a gente vê uma complicação na adolescência, né? Uma busca dos adolescentes buscar algo que dê autonomia, presença, que se mostre, né, diante da população, né? E que muitas vezes são coisas boas, é a profissão, é um esporte, é algo bom, e outras vezes não. E a gente sabe que essa ausência dos pais causa muito mais essa busca para algo negativo, né? Cigarro, drogas e algo mais aí, né? Que seja ilícito. Então, se os pais tiverem a consciência, principalmente os pais, né, tiverem a consciência que a presença periódica na vida dos filhos, nada vai suprir, né, essa presença. Se ele tiver essa consciência que o divórcio é algo conjugal e os filhos é algo, né, familiar, que não entra na questão do divórcio, isso não seria um problema. Né? Então, tomar essa consciência, que a ausência dele vai poder causar ali um prejuízo grande para os filhos. Né? Os filhos podem se sentir indesejados. Eu já ouvi filhos, né, de pais que se separaram falar, se eu não tivesse nascido, talvez os meus pais não estariam brigando agora. Eles estão brigando por causa da pensão de cuidarem de mim. Né? E isso é um peso muito grande para os filhos, é como se fosse um castigo. Né? Se eles tivessem a consciência que esta forma de brigar por pensão, por visitas, de marcar que vai visitar e não vai, o quanto isso flagela, né, esse desamparo que acontece para com os filhos. Né? Eu tenho feito um estudo de neurociência para psicólogos, causa N problemas.
N problemas de saúde desde questões mentais, questões emocionais, questões cardíacas, questões de desatenção, tem uma lista imensa de coisas que podem acontecer. E muitas vezes, nessas horas, este desapego acontece para com os filhos, eles se sentem realmente, né, castigados, vamos dizer assim, desamparados mesmo, né? Então, o divórcio acontece para adultos, como o casamento acontece para adultos. E nesta hora, parece que muitos de nós vamos para a nossa infantilidade. A gente para de olhar para um todo e falar, opa, aqui precisamos separar, aqui precisamos resolver, né? Aqui a gente precisa cuidar como adultos, somos adultos, e precisamos fazer isso com responsabilidade, principalmente quando tem os filhos envolvidos, né? Uhum. E a tomada de consciência, muitas vezes, o que eu vejo, né, a conciliação no judiciário, na vara da família, que é trazer essa tomada de consciência. Olha o que você está fazendo para com seu filho. Olha para essa mulher e olha quem foi. E olha para ela, vê se é ela mesmo. Às vezes ele está projetando outras pessoas naquela mulher. Está projetando outra pessoa naquele homem. E quando toma essa consciência, fica mais fácil de assumir e de entrar em acordo. Às vezes eles estão brigando por causa de não é nem imóvel, por causa de um móvel. E, na verdade, aquele imóvel tem um significado muito grande, muito além do que eles imaginam que é o provocador da briga. É como se falasse, nós não precisamos brigar para tentar ser feliz novamente. Né? Então, tem muitas coisas na entrelinha de um divórcio que não são falados e por isso causam tantos conflitos. Se pudessem olhar essas entrelinhas, ficaria muito mais tranquilo, que é a função da conciliação para quem está se separando, né? Ou para quem está com algum problema afetivo, que às vezes nem precisa chegar ao ponto do divórcio, às vezes. Né? Se eu trago a consciência, o que é realmente que está nos separando, né? E que muitas vezes, pelo menos nas constelações que eu facilitei, assim, em 80% dos casos, não tinha a ver um com o outro, tinha a ver com outras questões que não foram resolvidas e que trouxeram para dentro da relação. E que talvez levariam 1000 anos sem saber que o problema era aquilo. Puxa, nossa, eu estou fora do meu lugar porque eu estou me sentindo culpada de um aborto que foi realizado na minha juventude e por isso eu não consigo estar inteira aqui. Eu reconcilio com este aborto, eu assumo este filho, eu trago para o meu coração e não preciso mais ficar brigando com outra. Porque eu estava brigando com ela mesma. E aí para, porque não tem mais motivo para brigar. Percebe? E muitas das relações que estão no processo de divórcio, elas estão brigando por questões inconscientes que não seria necessário. Seria, ao contrário, motivo de agradecimento. E a gente percebe, principalmente ali na hora dos filhos, na hora da partilha dos bens, e eu fico observando assim, sabe, Sheila, eu falo, na hora da partilha dos bens, eu falo, poxa, essa pessoa tá brigando por causa disso, sabe? Quem tá de fora fala, cara, não é possível, né? Que a gente passa, né? Como que funciona a lei? Quando eu falo com esse casal, eu falo, olha, a lei é isso, né? 50%, dependendo do regime, se o regime é esse, então é 50%. E a pessoa tem 50%. Só que tem vários casos ali, tem várias situações que envolvem a situação. Eu percebo que, principalmente quando é imóvel, como um bem, partilha de bens, é muito difícil para essa pessoa aceitar dar algo para o outro, sabe? Eu percebo assim, quando eu vejo, eu observo, é muito relutante para essa pessoa dar para essa pessoa, porque ela acha que não merece, não é merecedor, sabe? O merecimento, ela entende assim, mas foi eu que comprei, sabe? Ela olha muito para né? Eu falei, mas é a lei, não importa quem comprou, vocês adquiriram durante o casamento, então
é dela 50%, é dele 50%, mas foi eu. Então, entendo ali que o merecimento pesa muito nessa questão. Então, não merece, ele não merece, ela não merece, é meu. Só que tem a lei, tem uma lei que tende a equilibrar tudo isso, né? E tende a equilibrar, e aí demora, viu? Por isso que muitos divórcios vai para o litigioso. Normalmente é por causa dos bens. Normalmente é por causa dos bens, sabe? Sim. Você está falando isso, eu estou lembrando de uma constelação que foi oferecida para um casal, onde ela tinha já uma pensão satisfatória, mas ela queria muito mais. E quando foi para a constelação, o que ela percebeu? Ela via o marido como um pai. E aquilo que ela não conseguiu do pai, ela queria do marido, que era amor de pai, carinho de pai, responsabilidade. Não era só um provedor familiar, mas era um pai que cuidasse dela. E a partir do momento que eles se separaram, ela sentia que era obrigação, como pai, ele continuar a cuidar dela. Né? A partir do momento que ela teve essa consciência, ela falou, nossa, ele não é o meu pai. Ele é só o meu marido. E ela falava, só meu ex-marido. Realmente, ele não tem essa obrigação. Percebe? Então, às vezes, até isso, né? O outro se coloca na vida do outro, não como um casal, mas às vezes o outro se coloca como pai ou como mãe, ou o outro se coloca como filho só recebendo. Né? Então, essas dinâmicas familiares que trazemos desde a infância para as relações, às vezes pesa para o outro, às vezes aí é um imóvel, é um móvel, né? É uma geladeira, é um sofá, que eles começam a brigar, mas atrás daquilo, daquele comportamento, tem algo lá no inconsciente que aquilo é o símbolo de uma dor que eu não consegui resolver. E por isso ainda eu preciso ficar ainda no consciente tentando trazer, tentando convencer. E muitas vezes, quando se traz a consciência do verdadeiro motivo daquela dor, aí a pessoa fala, nossa, não é necessário mais cobrar tanto ou brigar por isso. Agora eu entendo o porquê eu fiquei irritada com tal coisa. Agora eu entendo porque eu acho que você não merece. Talvez não é ele que não mereça. Talvez seja o ex-marido ou o namorado que abandonou, que agora quem está comigo tem de pagar aquilo que o namorado fez. Sabe? São muitas dinâmicas familiares que estão no momento do divórcio ali latente, né? Tem muita gente legal chegando aqui, a Rosimeire, a Lúcia, a Gláucia, muita gente que estão no meu coração aí. Oi, gente. Marta. Tá. Sheila. É muito complexo, né? É muito complexo, são muitas coisas, né? São muitas coisas envolvidas. Complexo e hoje tem ferramentas, né? Tem técnicas, tem tecnologia. Eu falo que a constelação é uma tecnologia e hoje estudando né? De neurociência, a gente vai vendo quantas coisas impregnam mesmo na nossa epigenética, a cultura, as vivências dos nossos antepassados influenciam muito. A gente pensa, nós nunca começamos do zero, né? Nós nenhuma relação e nenhum divórcio. A gente já vem, né, preenchido de muitos aprendizados, de muitas culturas, de muita forma de viver, que muitas vezes deu certo. Vamos pensar as nossas antepassadas no início do século passado, elas tinham que ser submissas, elas não tinham vozes. E elas viviam com aqueles homens até morrer, porque era assim. Né? Então, as gerações vêm modificando, e quando a gente olha para toda a nossa ancestralidade e fala, nossa, foi assim para elas, mas não precisa ser assim para mim, né? E nós estamos numa época onde nós estamos fazendo muitos divórcios litigiosos. Né? E isso está entrando na epigenética dos nossos filhos, da cultura, que a gente tem que brigar. Né? E eu falo, o que nós estamos fazendo hoje, que tudo que nós fazemos está deixando como herança para os nossos descendentes. E quem não tem descendente está deixando culturalmente. Tudo que a gente faz aqui, de alguma forma, vai reverberar em algum lugar. Então, essa maneira de se separar hoje, já que é algo que nós podemos fazer, que os nossos antepassados, muitos não puderam,
a gente ainda precisa ajustar esse jeito mais amoroso, né? Exatamente. Por que não agradecer? Por que não realmente fazer de uma forma sensata? O que tem de bem meu e bens do outro que, não, que agora não é nossos bens, são os nossos maus, né? Uhum. Que tem que nos prejudicar? O que tem aí? Será que eu posso ter a sensatez, né, disso? E a gente vai terminar a live daqui a pouco, e eu não vou deixar de fazer uma propaganda, porque eu acho que tem tudo a ver com nós, também com a nossa fala. Tem algo, né, Rosilene, às vezes a gente não consegue lidar conosco mesmo, a gente não se entende, a gente tampou nos nossos sentimentos, a gente desfaz. Se eu estou triste, eu não sei o que eu faço, eu estou com raiva, eu logo já falo com a pessoa, já tento resolver, faço tudo automaticamente, porque eu fui movida e ensinada que eu tenho que resolver as coisas. E eu vou assim com uma relação, sem saber lidar comigo mesmo, sem Uhum. saber compreender o que é, sem ter a noção e a consciência, o que é que eu faço quando eu tenho determinado sentimento, quando eu tenho medo, quando eu tenho raiva. E às vezes a gente traz um padrão lá da infância. E como a relação conjugal nos traz muitos desafios, a gente traz e muitos gatilhos de como lidar com esses sentimentos desagradáveis, a tristeza, medo, ansiedade, raiva. Se eu não aprendo a lidar comigo mesmo, como que eu vou lidar com o outro? Então eu vou lidar muitas vezes nesse automático. Né? O Uhum. marido, eu não quero que o meu marido seja igual ao meu pai, ele fala alguma coisa, eu dou uma patada nele, pronto, e está tudo resolvido. Até que ele fala, não aguento mais. Né? Uhum. Então, junto da Faculdade de Medicina Baiana e Saúde Pública, nós criamos um curso, assim, de dez aulas, 30 horinhas, para poder contribuir com as pessoas, para elas começarem a perceber como que elas têm lidado com o sentimento delas. O que elas podem fazer para poder melhorar a forma de lidar consigo mesmo, para depois ela conseguir lidar com o outro. Né? Como que ela pode comunicar isso? E além Uhum. dessa comunicação, né, além de perceber, porque o curso vem trazendo metodologias para autonomia, para que a pessoa tenha mais sucesso na vida pessoal e na vida profissional, como que ela cuida dela, para depois ela poder se relacionar com o outro e poder também cuidar de uma relação. E não só essa questão, né, de ter uma saúde mental melhor, mas também de como que ela toma a força dessa inteligência sistêmica, como que ela olha para tudo que está nela, né? E o que ela pode colher disso que beneficia as relações, que beneficia o trabalho, né? Então será um curso de toda aula tem vivência. Toda aula, e o curso vem num crescente, eu vou cuidando de mim, eu vou me comunicando, eu vou vendo as questões relacionais, né? Nós estamos numa era relacional, né? E se a gente não sabe se comunicar, não tem casamento, não tem trabalho, não tem nada que nos suporte, né? E também, como que a gente pode equilibrar a nossa questão financeira? Porque, às vezes, a nossa questão financeira está atrelada a toda essa nossa maneira de lidar conosco mesmo, com as pessoas, né? Não tem esse jogo de cintura. E como que eu posso lidar com as questões de trabalho também? Nossa, muito Então, bacana, querida Sheila. Olha, você vê, se a gente for ver no nosso judiciário, eu estava fazendo um estudo, né, sistemicamente mesmo, e lendo muito sobre a questão, a maioria dos nossos processos judiciais, Sheila, são de cunho comportamental, são problemas de cunho comportamental. Não é porque, sabe, não é a lei, não é porque está burlando a lei, a maioria é de cunho comportamental. As pessoas levam para o juiz resolver um problema de comportamento delas, exato. sabe? Elas não estão aceitando. Eu não aceito isso. Não, não aceito ceder R$ 1. Não aceito. Então, elas pedem para um Estado juiz que não conhece elas,
que não sabem nada da vida delas. Eu costumo falar isso para meus clientes, sabe? Vamos entrar num processo. Espera aí, vamos conversar, sabe? Vamos conversar. Leva o seu assunto comportamental, o seu problema que você tem com o outro, né? Não vou falar da família, mas isso é geral nos processos. Leva lá e esse juiz ele vai dar o veredito dele. Ele vai dar porque ele tem que dar o veredito. Sim. Né? E não vai resolver o problema dessa pessoa. Não é sobre vai isso. resolver o problema dela, porque ela vai, ou um vai ganhar, ou sei lá o que vai acontecer lá, alguém tem que ganhar, sabe? Lá é assim, alguém vai ganhar, né? E não vai resolver, mesmo que ganhe, não vai resolver o problema dela. Porque não é aquilo que ela queria exatamente, por mais que dê aquele, né? Aquele gás, tá, ganhei, tudo bem, tô por cima, mas logo, logo vai aparecer um outro problema do mesmo cunho, da mesma situação, e vai se alastrando, vai continuar. E o judiciário é isso. Lá no judiciário é isso, está abarrotado, mas de problemas comportamentais, sabe? É sobre isso. É sobre isso. Como que eu posso aprender a cuidar de mim, a cuidar do meu sentimento? Como que eu posso me ver dentro do meu sistema familiar? Às vezes eu vou vivendo, olhando para minha família, reclamando, falando mal, e sem perceber que eu faço a mesma coisa que todos eles, de uma forma talvez mais sutil, né? Mais polida, mas não deixo de fazer. E se eu começo a perceber quem eu sou, como que eu lido com as minhas questões, com os meus sentimentos, como que eu lido com a força sistêmica que tem em mim, aí eu começo a me relacionar melhor com o outro. E muitas vezes, quantas pessoas morrem sem saber que se ela mudasse o comportamento dela para com ela mesma, muitas relações seriam muito melhores. Exatamente. E esse curso que vocês estão dando aí é um autocuidado, né? É um autocuidado. Porque a gente não tem costume de parar, a gente não tem costume de olhar pra gente, a gente tem costume de se ver, se enxergar no máximo um espelho ali, arrumar o cabelo. A gente não tem costume, a gente não reserva esse tempo pra gente. Nossa, isso é fantástico, né? Tanto uma terapia, né? A gente não costuma um cabeleireiro e ficar lá mesmo fazendo cabelo. Eu falo por mim, porque eu falo que não tem tempo. Não tem tempo. Mas a gente fica enrolando o máximo possível, até a hora que der, para arrumar esse tempinho pra gente, é um autocuidado. Nossa, eu falo por mim, eu falo por mim. E é interessante, né? Porque se a gente não tem tempo desse autocuidado, principalmente emocional, né? A gente vai precisar ter tempo depois para um divórcio, para uma questão complicada dentro do trabalho. A gente vai ter que ter tempo para resolver problemas, sendo que a gente poderia ter tempo para saber como evitar os problemas e como solucionar de uma forma mais amadurecida, com mais qualidade, né, de uma forma mais sensata. E não perderíamos tanto tempo assim, ficando resolvendo problemões que poderiam ser cuidados quando eles eram pequenos, né? Exatamente, né? Seriam minimizados, né? Situações seriam minimizadas ali. Mas é isso mesmo, a gente não tem esse tempo para nós, não tira esse tempo para nós e é necessário. É muito necessário mesmo, sabe? Porque evitaria, assim, problemões, né? Como você mesmo falou, evitaria demais, né? E principalmente, assim, na minha área, lá nos processos. Despenca processo lá, porque as pessoas não conseguem resolver os problemas dela, né, de comportamento, dela de emoção, né, emocionais, não sabe lidar com aquilo e pede para o juiz resolver o problema dela, e o juiz mal sabe resolver nem o problema dele pessoal, e vai resolver o problema dela pessoal, e tem que dar um veredito lá, né? E às vezes eles estão falando duas línguas, né? Porque não se olha para o comportamento, para o que está lá no inconsciente daquele problema, né? Se olha para o que está acontecendo ali, né? Se olha para os fatos do processo, né? Para os fatos que está ali. Um trouxe tal coisa, o outro trouxe tal coisa, aquilo ali que o juiz vai analisar, sabe? Mas às vezes
nada do que está ali é o que eles querem resolver. Normalmente não é aquilo que Sim. eles querem resolver. Aquilo é um estupim ali, é uma desculpa, mas não é aquilo, Sim. sabe? Então, é a vida. Então, a vida, Sim. então, após esse bendito divórcio, a vida, porque se há um divórcio, gente, eu penso assim, há um tempo para cada coisa, né? Tem a questão do divórcio, tem o sofrimento, tem tudo, as etapas que tem que passar, né, Sheila? Que nós já passamos em algumas lives aqui, já conversamos sobre isso. Tem todas as etapas, tem o luto, mas a vida após o divórcio, a partir do momento que a gente tem uma consciência de que eu posso ter uma vida melhor, sabe? Que eu sou merecedora de uma vida melhor, né? Que aquilo não é exatamente, né? Aqueles problemas ali não é exatamente o que é um relacionamento. Foi o que eu vivi, foi como foi, né, Sheila? Foi, foi, foi. Sou grata não pelos sofrimentos que eu passei, mas sou grata pelo que o outro é, pelo que os filhos que eu herdei, né, que eu tive. Sou grata até mesmo pelos aprendizados daquele relacionamento, que o que foi ruim, não quero trazer para um outro. O que foi bom, vou trazer para o outro, né, Sheila? E entender que há essa vida, essa luz ao fim do túnel. Eu conheço muitos casais que se separaram, que se divorciaram e hoje vivem muito bem, um relacionamento maravilhoso com outra pessoa que fala, cara, não parece uma pessoa que viveu aquele relacionamento, Sim. né? Relacionamento abusivos, relacionamentos de violência doméstica, relacionamentos muito complicados, muitas traições, e que hoje vivem muito bem em outro relacionamento. Mas é Sim. aquilo que você falou, né, Sheila? A questão de ter a consciência, né? De ter a consciência e querer realmente virar a chave, né? Virar aquela chave para algo melhor, né? Para algo melhor. Soltar também, né? Às vezes tem pessoas que querem ficar no controle da vida do outro ainda, né? É soltar, Exatamente. agradecer e soltar. Ah, mas ele não pagou a pensão de direito, diminuiu, ai, não veio fazer a visita. Seja Deixa aí, o deixa melhor que você pode e deixa ele ser o melhor que ele pode. Vai ter sequelas, vai ter algo nesse sentido, mas deixa ele ser. Né? Quando, e, se possível, fala para ele, eu vou deixar você ser o que você é. Né? Uhum, E vai ser, ele ou ela vai ser o que ela é. uhum. Não, não, nós não vamos mudar o outro depois. Se separamos, realmente é para soltar e liberar. Está liberado, eu te libero de todas as minhas expectativas, de todas as minhas culpas. Né? Eu assumo a minha parte. Se você não assume a sua, ok, você vai viver com ela, mas eu viverei com a minha parte. Né? E liberar o outro mesmo. E ao fazer isso, está se liberando, né? Está saindo daquela ressonância. E liberar os sentimentos desagradáveis, a vitimização, a acusação, né? Aí sim acontece uma separação, né? Porque não adianta separar no papel, não adianta divorciar e ficar lá querendo cuidar da vida do outro, querendo saber o que está acontecendo. Né? Tem que preservar a família, preservar os filhos, saber, né, como está sendo lá no outro ambiente, porque não estamos, principalmente se os filhos forem pequenos, Uhum. mas deixar. Né? Né? Sem inveja, sem raiva, sem ciúmes. Mas essa questão do deixar ir aí é bem, bem interessante, né? Porque se não deixar ir, você não vai sair do lugar, você vai ficar no mesmo lugar, embora divorciados, mas você não vai se abrir ao novo, né? Não vai ter um novo olhar. E muitos casais, o que acontece? Esse não deixar ir, eles usam os filhos para não deixar o outro ir. Aí eu vejo clientes que vêm até mim, o pai não quer visitar as crianças. Aí eu falo para elas, e quem vai obrigar ele a visitar essas crianças? Né? Não tem quem obrigue. O juiz pode até estipular uma multa lá. É interessante, porque fica arrumando coisas. Se ele não vai visitar, é porque ele não quer, né?
E não tem como obrigar o homem a amar, a pessoa a amar, sabe? É ela que tem que ter essa consciência, sabe? Aí eu converso. Eu preciso aumentar a pensão alimentícia. Ok, vamos ter, cadê as provas? Não tem, não tem. A criança precisa de cuidados especiais, mudou a situação. Não, mesma coisa. Então, filho, sabe? São detalhes que é para você ficar no controle do outro. Você quer continuar controlando o outro. Você não quer que a outra pessoa tenha uma nova vida. E você fica amarrado naquilo e não sai também, sabe? Não sai daquele relacionamento, não deixa o divórcio realmente acontecer, o relacionamento realmente acontecer e te liberar para uma nova vida, para um novo relacionamento. Porque ninguém obriga ninguém, ninguém muda ninguém. E é assim que acontece, né? Tá. Tem uma pergunta aqui, eu não sei se eu entendi. E quando ocorre toda a liberação, mas uma parte perde o sentido da vida, o que fazer? A outra parte ela tem de procurar ajuda para ter um sentido na vida. Não somos responsáveis pelo que a maneira que o outro lida com as dificuldades, né? Podemos oferecer ajuda, mas a responsabilidade é do outro de se cuidar. A Bert Helling falava assim, muito cuidado com alguém que fala assim, sem você eu não vivo, sem você eu morro. Ela está colocando a responsabilidade do outro para cuidar da vida dela, para não sair de perto dela, como se uma criança falaria para uma mãe, por exemplo, uma criança bem pequenininha, né? Quem não pode viver sem alguém é o filhinho que não pode viver sem a mãe. Então, olhar para ver se não está nesse lugar de mãe, né, de maternidade do cônjuge ou do ex, e porque ele se coloca como pequeno para poder receber. Então, precisa ter esse cuidado, né? Cada pessoa tem a sua responsabilidade de fazer as suas escolhas diante da dificuldade, não é a responsabilidade do outro. Eu nunca vou fazer algo porque você me fez isso, né? Eu não vou me prejudicar porque você está fazendo algo comigo. Se eu me prejudico, eu tenho um problema e preciso de ajuda. E o outro, né, a outra pessoa não é responsável pelos meus atos. A não ser que ela faz alguma coisa para te prejudicar, né? Se alguém faz alguma coisa para me prejudicar, realmente, me machuca fisicamente, ou toma alguma coisa que é meu, alguma coisa nesse sentido, sim, mas se não, tá? É bem Tem que... isso. A Rosileide que perguntou. Eu, Rose, não somos responsáveis. Exatamente. E assim, se uma pessoa está sem sentido na vida, nenhuma outra pessoa vai preencher, né? Se tem um vazio na vida do outro, se já tinha, né? Não somos nós que vamos preencher. Provavelmente seja o papai ou a mamãe deles. Talvez seja a falta de buscar pai e mãe aí. É interessante essa pessoa buscar, de repente, uma constelação, Sheila, ou psicoterapia. O que você aconselha nesse sentido? Sim, talvez uma constelação, uma terapia, né, para se fortalecer e desvincular do cônjuge a responsabilidade do sentido da vida dele. Né? Mas Nós nos sabe, encontramos para caminhar juntos e, sim, complementar o sentido da vida do outro, mas o sentido da minha vida eu preciso ter, mas independente se tem alguém do meu lado ou não. você Né? sabe que tem muitas pessoas que acontece isso por ser dependentes emocionalmente do outro, né? São dependentes emocionalmente e quando acontece, tipo assim, um, acontece um divórcio ou termina um relacionamento, a pessoa é como se ela quisesse morrer mesmo, porque eu sou dependente emocionalmente daquela pessoa. É como que se sem ela não sei viver, né? Mas é importante mesmo buscar uma terapia, viu, Rosimeire? Não sei quem é, se é a mulher ou se é o homem, como que você coloca aí, mas independente disso,
terapia, verificar a questão das constelações. De repente, esse vazio, como a Sheila falou, não tem nada a ver com o outro. É o pai, está faltando a presença do pai, está faltando a presença da mãe, faltou durante toda a vida dessa pessoa, e essa pessoa coloca a culpa no outro, né? Quer que o outro preencha, né? Como a Sheila colocou muito bem. E é importante verificar, né? De repente, o que a outra parte pode fazer é direcionar a pessoa, mas não se sentir culpado, né? Evitar, a outra parte não pode se sentir culpado pelo outro estar dessa forma, porque é o outro que tem que se desvincular, tem que aprender, tem que buscar as ferramentas necessárias para trazer um sentido para essa vida, né? Porque a vida tem sentido, a vida tem sentido, a vida é maravilhosa, né? Primeira coisa, a gente tem que ser grato por essa vida, acordar todo dia, né? Mas tem pessoas que realmente chegam nessa situação. Tem que ver se ela não está com uma depressão, né? Se ela não chegou num ponto da depressão, de algo mais desse sentido, é importante estar buscando solução, né? Sim, querida. Acho que já estouramos aí nosso tempo, que delícia. Mas espero que essa live, né, tenha contribuído, quem ainda ver essa live que possa, né, curtir e se quiser interagir conosco, né, Rosimeire, estamos disponíveis nas nossas redes sociais. Você quer falar a sua rede, já que hoje estamos na minha? Qual o endereço? Rosilene Ribas, advogada, só ir lá, né? Só procurar como Rosilene Ribas que estamos lá. Pode mandar mensagem para a gente. Sim. Então, eu agradeço também, gente. Obrigada pela presença de vocês aqui, todos que estiveram aqui e todos que ainda vão ver a nossa live, né, Sheila? Eu acho que foi de grande aprendizado para a gente e vai ser para todo mundo que vê também, tá bom? E obrigada por estar aqui novamente. Essa é a última live da nossa série Divórcio, né? O recomeço. Essa live é a live do recomeço. É possível, sim, uma nova vida, né, Sheila? Sim, com certeza. E ser feliz, né? E consciente. Obrigada também, Rosimeire, obrigada a todos. Me sigam aqui. Tem workshop de constelação gratuito. Tem a extensão universitária, ainda quem quiser fazer parte, ainda estou conversando com algumas pessoas. E tem esse novo curso, junto da Faculdade de Medicina Baiana, de Saúde Pública, né, a Escola de Medicina Baiana, que não é um lugar espetacular, é uma potência na Bahia, esta escola de medicina, e eles são muito preocupados com a saúde, né, mesmo da população, e este curso vem ao encontro desse cuidado, né, de metodologias para autonomia e sucesso na vida pessoal e na vida profissional, onde tem várias técnicas fáceis de ser utilizadas no dia a dia, que pode contribuir aí com um equilíbrio da vida, um equilíbrio, né, para não deixar grandes problemas acontecerem, tomar força aí da inteligência sistêmica. Beijo a todos, beijo, Neide, beijo, muito obrigada. Continuar, tá, gente? Só acabou a série do divórcio, mas vai vir outros assuntos aí que é interessante a gente estar trazendo, né, em matéria de conhecimento, né, Sheila? De família, de direito sistêmico e tudo mais. Muito obrigada, Rosilene, muito obrigada, e até a próxima. Gratidão. Se Deus quiser. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.